Bom dia, primeiro capa. Nós fizemos uma entrevista a algumas pessoas aí que nós perguntávamos o que eles achavam dos jovens na sociedade e se eles pensavam que havia algum tipo de preconceito aí quanto aos jovens. E curtam aí o nosso vídeo. Questão que os jovens são o futuro da nação, acredito que nisso está uma grande responsabilidade para eles, para essa nova geração, que muitos querem brincar, querem desrespeitar as outras pessoas, certo? Não digo que são todos, mas a grande maioria leva tudo isso na brincadeira. Eu não digo assim um preconceito, mas acho que sim, que tem uma resistência por conta das empresas pela falta de responsabilidade dos jovens, certo? Mas eu acho que cabe a vocês jovens mudar isso. Bom, os jovens hoje em dia, eles não têm aquela dificuldade que os outros tinham. Então hoje em dia eu acho que os jovens de hoje ele têm a condição de estar melhor, né? De ter situações melhores, só que ele não quer saber disso. Ele só quer simplesmente aproveitar do videogame, do computador, e eu estou preocupado com isso. O preconceito existe sim, devido primeiro às classes sociais que hoje são mais difundidas, porque a diferença de renda hoje faz com que o jovem que tem um poder aquisitivo melhor se sinta mais forte, não só no estudo, como em outras coisas. Então tem que mudar muita coisa, conceitos e diretrizes, para a gente conseguir ter um ideal. Okay? Bom, eu acho que o papel dos jovens na sociedade é um papel fundamental, né? Mas como muitos já disseram nas suas respostas, eu também acho que o potencial que tem sido disponibilizado para vocês não estão aproveitando. Então eu acho que existem muitas oportunidades e às vezes eu acho um pouco que os jovens se perdem em questões que não são assim, que eu acho que não vão acrescentar muito para a vida deles. É muita balada, é muita bebida, muita coisa. Eu acho que é legal aproveitar essas coisas, mas existem outras possibilidades em que vocês podem estar aproveitando. Eu acho que o que é interessante é o jovem mesmo se posicionar de uma forma mais responsável, que em muitos aspectos eu acho que falta um pouco para o jovem. Olha, no sentido geral, eu acho que não existe preconceito contra os jovens na sociedade. Eu acho muito pelo contrário, né? Quanto mais o tempo passa, os jovens vão tendo mais espaço na sociedade. Isso, inclusive, incentivando o voto, uma série de coisas que antes os jovens não faziam, que hoje estão fazendo. Então, eu acho assim que os jovens, eles são o futuro da nossa sociedade. Eles que serão os médicos, os advogados, os professores, os políticos. Então, há assim um conflito entre os jovens e os seus pais, avós, porque muitas vezes eles não compreendem que os jovens estão desempenhando, de certa forma, esse papel de uma forma adequada, que eles não serão profissionais responsáveis. Então, as pessoas acabam não confiando nos jovens quando deviam confiar. Olha, depende. Existe, em alguns casos, um certo preconceito, mas em outros não existe. Por exemplo, existe um preconceito, como eu já falei, entre os pais e avós que não aceitam essa nova geração, acham que o que eles fazem é incorreto. Também existe um preconceito até quanto à música, né? Muitas vezes os jovens gostam de coisas, muitas vezes assim, vulgares, vamos dizer, e as pessoas não acreditam nisso, porque, olha, a maioria das pessoas velhas são acostumadas com aquela cultura erudita e não aceitam de boa forma essa cultura popular que está sendo produzida principalmente pelos jovens. Só que também existe preconceito no trabalho. Muitas empresas, elas não aceitam trabalho por pessoas jovens, porque acham que elas vão ser irresponsáveis, não serão bons profissionais, porque não têm experiência. Só que por outro lado tem empresas que preferem os jovens. É como eu disse, o preconceito é muito relativo. Jovem na sociedade de hoje. Será que tem alguma diferença do jovem na sociedade de hoje, do que sempre foi o jovem em cada momento da história? Nós não vamos dizer hoje que o jovem tem uma mesma atuação que se tinha há 20 ou 30 anos, quando o jovem começava a trabalhar cedo, tinha a oportunidade de trabalhar, isso não era visto como nada equivocado. Hoje a gente já tem uma visão totalmente diferente em relação a isso. O jovem é aquele que em determinada faixa etária tem como incumbência estudar. Com isso, seu tempo é um pouco maior, um pouco mais flexível. Mas do meu ponto de vista, os jovens têm muito a contribuir com a sociedade. Não acredito que haja preconceito com relação ao jovem da atualidade, não. Não acredito que seja isso. Talvez haja
algum preconceito em relação a grupos formados, a tribos previamente definidas e instituídas, com comportamentos talvez diferentes dos comportamentos adotados pela maioria. Talvez preconceito em relação a isso. Mas, de modo geral, não acredito que haja preconceito. Acho que há um olhar apropriado para a faixa etária que o jovem está. E não que ele esteja sendo discriminado ou objeto de preconceito por um ou por outro motivo.